Oi, turma! Bom dia! Tudo bem com vocês? Saudade! Nós aí de novo. Então, hoje nós vamos iniciar o nosso último capítulo aí, antes da gente começar sobre o continente americano. Mais uma vez, a gente vai dar continuidade aí à questão econômica mundial, tá? E nesse caso, agora a gente vai falar sobre os BRICS, que é os países emergentes em destaque no mundo, tá? Da economia mundial. Nós já começamos a falar sobre eles nas últimas aulas, mas hoje a gente vai ter um capítulo aí só falando sobre eles, tá? Então a página lá do livro de vocês é página 60. Acompanhe aí, fazendo favor, no livro. E eu vou explicar para vocês o que é os BRICS. Dando continuidade, então, ao que nós estudamos no último capítulo sobre economia emergente, sobre os países, até a gente falou um pouquinho sobre os países asiáticos, os BRICS as potências emergentes, né? Então, vocês grifam o título, fazendo favor, já de cara, que aí vocês não vão esquecer. A sigla BRICS significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Só que todas as siglas aí é em inglês, porque foi exatamente um inglês chamado Jim O'Neill, né, um economista, que fez uma pesquisa no cenário mundial da economia mundial, devido à globalização, como é que estavam as economias com a inserção da globalização nos países. Então, ele percebeu, através de um estudo, que esses países aí estavam em ascensão, estavam crescendo, enquanto os principais países, os mais desenvolvidos, mais ricos, estavam crescendo, mas no seu normal, esses deram um salto, né? Ou seja, a partir do momento que eles começaram a se industrializar, eles deram um salto de crescimento. Então, isso mostra o potencial de crescimento desses países, tá? E aí ele deu esse apelido de BRICS, que é as iniciais desses países, e ele deu em inglês, obviamente, né? Brasil, Rússia, Índia, China, e South Africa, que significa África do Sul, tá? Então, como os países, as iniciais dos países em inglês são as mesmas para Brasil, Rússia, Índia e China, então manteve. Mas da África do Sul eles colocaram o S, né, de South Africa, tá? Então, por isso, e também esse BRICS também faz uma analogia a uma palavra em inglês chamada brick, que significa tijolo, tá? Tijolo quer dizer, nesse sentido que ele quis dizer, que há um crescimento, tijolinho por tijolinho, e eles estão fazendo parte do alicerce da economia mundial. Ou seja, a economia mundial está passando a depender desses países para se sustentar. Enquanto os grandes países desenvolvidos estavam em crise econômica, algo assim, não estavam conseguindo crescer, esses países emergentes estavam em ascensão. Então, eles estavam sustentando a economia mundial. Então, por isso a grande importância dos países emergentes, como eu já falei com vocês. E emergente significa que eles estão em ascensão industrial. Ou seja, a indústria, eles agora passam a ter as suas próprias indústrias, mas está iniciando esse processo. Eles ainda não passaram por todo o processo industrial, não concluíram o processo industrial como os países desenvolvidos. Nós estamos passando por esse processo, mas passando por esse processo de uma forma muito rápida. E isso tem que tomar cuidado, porque atropela determinadas coisas, tá? Então, esse processo de caminhar, fazer a industrialização, né, funcionar nesses países ditos agroexportadores, né, que exportavam produtos agropecuários, agora
ter uma demonstração no seu PIB de produtos industrializados. Então, é muito importante, tá? Eles no cenário mundial atual, tá bom? Então, no livro de vocês, e esses países, eles vão, por eles estarem crescendo assim, e nesse período de crescimento que o Jim O'Neill percebeu, foi um período em que esses países estavam com uma instabilidade política razoável e uma estabilidade econômica, porque as duas andam juntas, já expliquei isso para vocês. A política anda junto com a economia. Se a política der problemas, estiver em crise, vai atrapalhar a economia também, tá? Obviamente. Então, nesse sentido, esses países começaram a atrair investimentos, vários países do mundo inteiro, porque eles estavam estáveis, né? Economia estável, política estável, atrai investimento. Você vai querer, opa, esse país aí, ele tem futuro, então vou investir nele. Então, vários países começam a investir nesses países, dito BRICS, e